Bom dia, eu me chamo Michele, sou estudante do programa de pós-graduação Modelagem Matemática Computacional de Cefet e vou apresentar parte da minha tese, que é a identificação de um infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST via modelagem computacional. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob a orientação do professor Albens e com a colaboração do cardiologista Antônio, das biólogas Camila e Carolina e do enfermeiro Rodrigo. As doenças cardiovasculares elas são as principais causas de morte no Brasil e por isso merecem uma atenção especial. E dentre elas destaca-se o infarto agudo do miocárdio. O infarto ele ocorre quando há uma obstrução do fluxo de sangue das artérias coronárias para o coração, impedindo assim o transporte de oxigênio e de outros nutrientes. Essa obstrução ela pode ser total ou parcial. Quando é total, nós dizemos que houve um infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. E de acordo com os cardiologistas, esse é o tipo mais severo, pois a área necrosada é maior e o paciente pode vir a óbito em questão de horas. O exame frequentemente utilizado para diagnosticar o infarto é o eletrocardiograma. Então aqui nós temos a representação de um eletrocardiograma, Ele consiste de 12 derivações, das quais 6 são periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, e 6 são precordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E observa que cada derivação é composto por onda, cada derivação é composta por ondas. E as ondas registradas pelo eletrocardiograma são descritas pelas letras P, Q, R e ST. E cada derivação é formada por 2 ou mais conjuntos ou complexos P, Q, R e ST e está relacionada a uma região específica do coração. Então aqui na figura 2 nós temos a representação de um complexo PQRST sem elevação do segmento ST e o outro com elevação do segmento ST. E alguns elementos importantes, Porque quando a gente diz elevação do segmento ST, nós estamos dizendo em relação à linha de base. E o que é a linha de base? A linha de base é o segmento compreendido no final da onda T de um complexo ao início da onda P de outro complexo. Então, aqui nós temos a linha de base e o segmento ST, nesse caso, ele não está elevado em relação à linha de base. Já nesse outro caso aqui, o segmento ST ele está elevado em relação à linha de base. De acordo com a literatura, se essa elevação for maior do que 1 milímetro para as regiões periféricas ou maior do que 2 milímetros para as precordiais, nós dizemos que houve um infarto com elevação do segmento ST. Então, essencialmente, esse é o trabalho do profissional da saúde, quando ele faz a leitura do eletrocardiograma, verificar se a distância do segmento ST em relação à linha de base é maior do que 1 ou 2 milímetros. O problema é que muitas vezes quando o paciente ele chega no pronto de saúde, no pronto atendimento, com sintomas de infarto, realiza o eletrocardiograma, muitas vezes não existe um profissional habilitado para realizar a leitura desse eletrocardiograma. E é nesse sentido que o nosso trabalho visa contribuir. Então, nosso objetivo nesse trabalho é apresentar um protocolo computacional determinístico que identifique se o paciente sofreu ou não um infarto com elevação do segmento ST e, em caso afirmativo, dizer quais áreas do coração foram afetadas. A contribuição que o nosso trabalho dá em relação aos trabalhos já existentes na literatura é que o nosso protocolo ele é determinístico. A metodologia sobre a coleta de dados, os dados eles foram coletados do Hospital Nossa Senhora das Graças, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de onde nós coletamos uma amostra de 50 eletrocardiogramas, dos quais 20 não apresentaram elevação do segmento ST, foram considerados normais, e 30 apresentaram elevação em uma ou mais região do coração. A identidade dos pacientes foi preservada e o trabalho encontra-se registrado no Conselho de Ética. Então aqui, nós escrevemos as etapas que foram elaboradas para desenvolver o protocolo. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, temos a imagem do eletrocardiograma salva em formato JPG. Nós queremos que esse protocolo leia o eletrocardiograma e retorne no final quais áreas do coração foram afetadas ou não pelo infarto, com elevação do segmento ST. Para isso, nós determinamos subrotina, então nós dividimos o eletrocardiograma por derivação, nós percebemos que existia um tamanho padrão nas derivações. Então, para cada derivação,
de cada eletrocardiograma, nós fizemos o tratamento de imagem, né, deixando apenas o traçado cardiográfico. Para cada imagem tratada, nós obtivemos a matriz de pixel, e para cada matriz de pixel, nós fizemos a restrição do ponto R de um complexo PQRST ao ponto R de outro. Por quê? Né, porque dentro de cada derivação, né, a derivação ela pode ser vista como um sistema dinâmico complexo. As ondas, né, se propagam da mesma maneira dentro de cada derivação. E aí, quando a gente faz a restrição de um complexo, de um ponto R de um complexo ao ponto R de outro complexo, nesse intervalo nós temos os elementos que são importantes na nossa análise, que são o segmento ST e a linha de base. Né? Então, por isso, nós podemos fazer essa restrição. Normalizamos os dados e com cada dado normalizado nós determinamos a linha de base comum a todos os eletrocardiogramas, determinamos o ponto máximo comum do segmento ST também de todos os eletrocardiogramas de cada derivação, né? O ponto médio da linha de base e então, né, implementamos aí o cálculo da distância do ponto médio da linha de base em relação ao ponto máximo do segmento ST. Essa distância que, né, foi encontrada em pixel foi convertida para milímetro e então, após a leitura do eletrocardiograma, né, ele retorna à área do coração afetada pelo infarto com elevação do segmento ST. Então, o protocolo computacional implementado, né, ele executa a leitura de todo o eletrocardiograma do paciente. Então, a gente entra com o eletrocardiograma, salva a imagem de JPG, ele lê derivação por derivação e realiza o cálculo, né, para cada derivação da distância entre o ponto médio da linha de base e o ponto máximo do segmento ST. Se a distância encontrada for maior do que 1 milímetro para as derivações periféricas ou maior do que 2 para as pericardiais, ele imprime a mensagem dizendo, né, que houve um infarto do miocárdio e menciona quais foram as áreas afetadas ou qual foi a área afetada. Caso contrário, ele imprime a mensagem dizendo que não há evidências para se dizer que aquele paciente esteja sofrendo um infarto com elevação do segmento ST. Para validar a eficiência, todos os eletrocardiogramas foram, né, previamente laudados pelo cardiologista. E após os testes, nós verificamos que o protocolo ele foi eficiente para 100% dos casos em que o paciente estava tendo um infarto com elevação do segmento ST. E para os eletrocardiogramas que não apresentaram, né, elevação do segmento ST, os eletrocardiogramas considerados normais, né, o protocolo apresentou 20% de falso positivo. Mesmo assim, nós não consideramos, né, um insucesso do nosso protocolo, uma vez que falso positivo não compromete a sobrevida do paciente. E o mais importante foi nós não termos encontrado falso negativo, né, na ocorrência de infarto, né, que aí sim a gente estaria comprometendo, né, a sobrevida do paciente. Então, as considerações finais: o infarto agudo do miocárdio é uma das doenças cardiovasculares que mais leva a óbito no Brasil, né, por isso merece estudos, merecem atenção nessa área. Identificar a área do coração afetada, ela pode contribuir para a melhor eficiência nos primeiros procedimentos médicos, já que os sintomas variam, consequentemente, a intervenção médica. A nossa abordagem computacional apresentada, ela foi 100% eficiente para todos os eletrocardiogramas com elevação do segmento ST, né, que foi compatível aí com os laudos do cardiologista. E a continuidade do nosso trabalho está sendo propor o nível de risco do paciente de acordo com o seu exame cardiológico. Porque, de acordo com a literatura, esse nível de risco depende de quantas derivações, né, tiveram elevação do segmento ST. E aí sim, né, nós vamos auxiliar na tomada de decisão dos especialistas da área de saúde para melhor intervenção, principalmente na fase pré-hospitalar. Essas foram algumas referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço a oportunidade por participar do primeiro ERMAC e estou à disposição para quaisquer dúvidas.